Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tá apitando hoje o seu trem Tá aí. apitando? Peraí. Ah, Tá um trem mesmo apitando. E agora? agora parece um grilinho. Ai, meu Deus. Que será isso, viu? Continua. Continuo. Parou, Roberta?
Parou. Ah, tá bom. Tudo bem por aí? Tudo bem, muito trabalho, Mas isso é sempre, né? sempre. De lei. Tem. Sempre, sempre. Eu coloquei os dois cursos que seus que tá lá na Reabilitar, né? É. É no PowerPoint e mais o sorteio do livro que eu consegui comprar. Se você quiser Ah, tá joia. contar para o pessoal, no fim eu abro o slide dele. Eu projeto ele para você. Será que não é melhor apresentar já causaram? Ou seja, já há um retrocesso para as classes vulneráveis de alguns anos. E isso vale para todos os níveis, infantil ou fundamental ou médio. Tal iniciativa de fazer uma campanha de ou todos juntos ou ninguém deve ser bancada pelas escolas privadas. A estimativa da Unesco é de que 48% dos estudantes não têm acesso à internet. Se tais crianças e jovens não forem acessados de outra forma que não a digital, serão mais ainda deixados para trás na aquisição de conhecimento e de habilidades de sobrevivência, autonomia e independência. Terceiro, quando pensamos a aprendizagem remota, os níveis de educação fazem diferenças nas formas de indicação, de acesso e de transmissão. Pensemos cada uma. Primeiro grupo, né? Creches e educação infantil. Este é um momento importante de aprendizado dos procedimentos de lidar consigo e com o outro em sociedade. Quanto mais jovem a criança, mais devem ser ensinadas as estratégias que se tornarão competências e habilidades após os 6 anos de idade. Assim, cuidar de si, do próprio corpo, atender a comandos, entender o mundo a partir do endereçamento do adulto, nomear as coisas, abstrair sentimentos em palavras e, mais importante, ser apresentado ao mundo da leitura e da escrita, com interesse e motivação dos adultos, são funções destes primeiros tempos de escolarização. Isto pode ser ensinado aos pais, mostrando a eles que não devem se preocupar com idades e fases, mas em atitudes que implicam a construção da autonomia e, para tanto, saber fazer e ser acompanhado nisso com paciência, com persistência e espera, permite que se consistam os aprendizados do futuro. De 0 a 6 anos é o tempo do alicerce, em que o processo é mais importante que cada etapa, pois é do contínuo ensaio e erro que a criança consegue construir o conhecimento. Segundo nível, ensinos fundamentais 1 e 2. Ler o mundo, aprendizado anterior, será a base para ler as letras. Se a escrita e a leitura não forem desenvolvidas em sua função social, nem pela família nem pela escola, dificilmente a criança tomará esta produção humana em sua capacidade máxima de representação e expressão. Por isso, desde a creche, as pessoas precisam usar a leitura escrita como forma de estabelecer laço social, ou seja, é preciso ir além das redes sociais e mandar mensagens por aplicativos. É preciso ler livros. Segundo Lúcia Santaella, semioticista brasileira, o livro ainda é o maior instrumento de transformação tecnológica, por dar acesso ao mundo simbólico de forma particularizada na imaginação de cada um. Além disso, o ensino fundamental tem conteúdos que, divididos por questões didáticas, indicam o universo de saberes seculares que devem ser transmitidos para que não repitamos erros já cometidos e superados. Para bem ler o mundo, é preciso ler as letras, entender os números e os fenômenos sociais, naturais e criados pelo ser humano. Tais saberes, como os procedimentos,
podem ser pensados com os pais, com a família e traduzidos para serem articulados em casa. Do nível 1 ao nível 2 do ensino fundamental, a diferença está no aprofundamento dos temas e, claro, os pais e a família terão mais dificuldades para dar conta dos conteúdos do nível 2 por sua especificidade, mas isso não os impede de, com o jovem, construir interlocuções que agora, ao contrário, podem trazer os pais para escutarem e aprenderem com os filhos. O terceiro e último nível, ensino médio. Cada vez mais os saberes e o conhecimento se diferenciam, muitas vezes os jovens não se dirigem mais aos pais. Pais e filhos, família e escola estão se aproximando do pareamento das relações humanas. Os jovens não ouvem mais os pais e a família com a mesma reverência e já têm as próprias opiniões. Os conhecimentos e saberes seculares serão praticamente conduzidos somente pela escola, mas a articulação das novas possibilidades de relação da família com os filhos quase adultos também pode ser mediada pela escola. O quarto item, para dar conta desta tarefa de protagonismo, a escola precisa mudar muito. Deixar de reclamar dos pais, porque os pais e as famílias fazem o que conseguem fazer e são, pelo menos, 100 anos de afastamento da compreensão do potencial de construção que se pode obter com uma criança. A tão propalada terceirização dos filhos pelos pais, repetida pelas escolas como um defeito destes, é uma produção que está presente em muitos espaços, até nas escolas, que pelos sistemas apostilados, terceirizaram sua construção de conteúdos, perdendo-se um dos aspectos mais importantes da transmissão educativa, a adequação das técnicas, conhecimentos e métodos à realidade de cada um. Outro momento de terceirização da escola é quando chamam os especialistas para, com seus códigos e diagnósticos patológicos, nomeiam problemas de ensino, aprendizagem que deveriam ser resolvidos no espaço da escola. Somente na exceção, os especialistas deveriam ser chamados. Isso porque rarissimamente profissionais de saúde conhecem a escola, mais raramente. Isso porque rarissimamente profissionais de saúde conhecem a escola, mais raramente ainda sabem a variedade da normalidade em cada faixa etária e praticamente desconhecem as fases e etapas do processo ensino-aprendizagem. Assim, as escolas deveriam criticar menos os pais e, ao contrário, fazê-los aliados na construção de novos cidadãos. Quinto, quando pensamos em crianças com dificuldades de aprendizagem, e este nome é suficiente, não precisamos de diagnósticos nem siglas, pois todos, absolutamente todos, têm direito ao aprendizado escolar. Devemos pensar em adequação, ou seja, para além da inclusão, da adaptação do material ou das técnicas e métodos, é preciso ajustar para cada um. Muito trabalho que só pode ser encarado com seriedade por aquele que se constituiu e, como educador, é que dá ao processo de transmissão educativa o valor essencial da consistência do conhecimento e do saber como instrumento de transformação. Neste quesito, família e escola devem estar juntas, os pais devem ter espaço de exposição que, respeitado para além dos preconceitos e das concepções morais, é a expressão do que conseguem fazer. Esta adequação, por vezes, não é pensada por todos nem para todos. Só um minutinho. Esse seu barulho está me atrapalhando. Essa adequação, por vezes, não é pensada para todas as crianças e jovens, mas para os ditos especiais, deficientes ou com problemas orgânicos e sensoriais. Isto é um equívoco, todos somos diferentes e para cada um, o mundo é único, pois enxergamos e vemos a partir de determinado ponto de vista. O ponto de vista é a vista de um ponto, e para que a compreensão seja adquirida, depende de ajuste, de adequação e, fundamentalmente, uso. Sexto ponto, o conhecimento secular e seus saberes precisam ser revistos para que sejam usados. Construir ajustes e adequação dos conhecimentos no sentido de sua utilidade prática.
Mais que tudo, após esta pandemia, precisamos entender muito bem de sociologia, de filosofia, de virologia e economia. Isso não poderia ser ensinado a todos desde a base educacional? Reitero minha colocação inicial. Há que se educar e ensinar a solidariedade. E no quesito de crianças e adolescentes, nada mais solidário que as duas instituições que acompanham sua formação estarem articuladas e unidas. O novo normal é estarmos todos juntos, pensando globalmente e agindo localmente, no fortalecimento das comunidades e na preservação da singularidade, cada um com seu cada qual. Para quem me acompanhou desde o primeiro encontro, voltamos ao ponto de partida da minha primeira fala. Paciência, conversas, autonomia e persistência. Mas é urgente. Há muito a se fazer e já começamos. Obrigada. Deu para escutar tudo? Deu Então, para tá bom. ouvir tudo. Eu só esqueci de colocar para gravar desde o início. Ai, cada coisa. Vamos lá. Vamos conversar, né? Que é o que interessa, né? Sim. Podem abrir suas câmeras, o áudio, podem fazer perguntas. Precisava. E aí? O que vocês pensam disso? Tô maluca, tô exagerando? Não, de jeito nenhum, né? Principalmente quando você diz os pais, né? É muito comum que a gente mais ouve, né? Assim, o tempo inteiro. E às vezes até deles mesmos, se cobrando, se culpando, porque eu não dou conta, porque eu não acompanho, é que eu não consigo, não dá tempo, eu não sei ensinar e não é para saber mesmo, né? Mas eles não sabem Sim. disso e se cobram o tempo inteiro. E eu fiquei pensando desde a semana passada na sala de espera, conversei um pouquinho com a Ana, né, Ana, que está aí, sobre a sala de espera. Eu acho que o ponto de partida nesse momento, eu penso que é começar a ouvir eles, né? Sim. Eu acho Sim, eu acho que a que gente precisa escutar, né? A gente fala muito, né? Ah, o pai sim, não faz isso, o pai não faz aquilo. Então, mas quem é ele, né? Qual que é o ponto de vista dele para não fazer? Então, sim. ele tem, sei lá, dificuldades, ou ele não teve base educacional, ou ele não sabe como dar seriedade para aquilo que a gente na escola sabe que é importante, Uhum, né? Um trecho que eu coloquei do texto, a questão da função social da escrita, né? Eu lembro de um trabalho que eu fiz uma vez com alunos universitários sobre escrever, e o primeiro problema que nós encontramos foi o fato de que eles não usavam escrita para nada. Nada. Né? Então, não lia uma receita de bolo, não escrevia nenhuma carta, não escrevia nada. Então, ele não ia saber escrever, ele não usava, ele não lia. Né? Quem lê bem, escreve bem. Né? Só sim. que ler bem é uma coisa que a gente acaba não construindo no processo educacional, porque tem que ler bem em todos os lugares, né? Ler em casa, ler na escola, né? Ler com os outros, ter livros, né? Quer dizer, gostar de desenvolver o gosto, o hábito de leitura. Eu sempre falava, né, para os alunos universitários, ter hábito de leitura não é gostar de ler. Tem pessoas que dirigem bem, pessoas que cozinham bem e não gostam, né? Quer dizer, é de outro lugar, é lugar de uma construção de hábito. Então, assim, um bom escritor, quem tem uma boa expressão escrita, lê no mínimo 200 páginas por semana. Ah, mas é muito, sim, mas é assim, você não corre uma maratona de um dia para o outro. Você começa lendo, né? Correndo, um dia você corre 42 quilômetros, né? Então, Uhum.
Tem uma pessoa que pergunta aqui, né? A escola está passando por muitos desafios, um desses é a articulação com as famílias que estão longe, respondendo pelo ensino remoto. Como nos aproximarmos mais? Vamos escutar os pais. As famílias estão longe porque estavam ocupadas com outras coisas, né? Enfim, sobrevivência, né? Sim. Então, assim, os pais não conhecem variedade de criança. Quem conhece variedade de criança na normalidade é a escola. Uhum. Os pais não conhecem, por exemplo, escolas grandes, né, que tem de educação infantil até o ensino médio. Quem trabalha em escola, que tem todos os níveis, vê claramente o percurso do desenvolvimento. Os pais não veem. Eles não conhecem, não têm acesso, não tem criança na rua, né? O filho único, às vezes, não tem primos, né? Porque às vezes o pai ou a mãe também é filho único, então assim, não convive com outras crianças, não convive com outros jovens. Como é que vai saber como é que isso acontece? Né? Então, assim, a gente vai ter que, por exemplo, na fase da creche, conversar com os pais, por exemplo, como é que vai tirar a fralda, porque tem que tirar a fralda, gente. Né? Uma criança de 20 meses não pode estar usando fralda mais. Quem é que vai fazer isso com os pais? Quem é que vai orientar os pais? A escola. Né? Mas aí não se esqueçam, é preciso ajustar, adaptar e adequar. E aí, como é que eu vou adequar para a Maria, para o José, para o Antônio? É diferente, a Maria tem uma casa, o José tem outra casa, o Antônio tem outra casa. E aí vai cair naquilo que eu falei na semana passada. Vai dar muito trabalho. Porque são duas instituições que não conversam há pelo menos um século. Né? Nós não temos referência de como é que faz isso. Eu não faço a mínima ideia como é que vai fazer isso. Né? Eu penso na sala de espera, eu penso em lives, que é o que a gente tem agora, sei lá, mas assim, a gente precisa se encontrar. Em carta, sei lá, a gente precisa se conhecer. Para além do entrega na porta e paga o boleto. Sim. Uhum. Uma ideia que surgiu com a gente aqui na escola, até vocês podem opinar, nós começamos a contar para eles para que servem as atividades que a gente vem propor na aula online. E as atividades da aula online passaram a ser práticas, receita de bolo, experiência, vestir roupa, se vestir de alguém para poder fazer atividade de vida diária. E aí, nas postagens, a gente começa a descrever, e também no bilhetinho que vai para eles convidando para a aula, nós começamos a contar para que aquilo serve, né, do nosso ponto de vista pedagógico. Sim. Mas ainda assim, falta mais. Nós estamos Sim, tentando. eles vão entendendo, eles vão se relacionando, eles vão tentando compreender, eles vão tentando se virar, eles vão, sei lá o quê, né? E vão ter aqueles, né, de novo, como eu falei no primeiro encontro, que vão aceitar, que vão acatar, que vão negar, que vão se revoltar, que vão xingar vocês, que, né? E vai ter de tudo, porque isso é do humano, né? O humano é assim mesmo. Por isso que não pode perder o foco. Qual que é o foco? Educar uma nova geração. Nós não vamos ter o novo normal sem uma nova educação e uma nova transmissão para uma nova geração. Né? Uma geração que tem que entender muito bem de pandemias, porque essa não vai ser a primeira, porque nós estamos muito perto, vamos chamar assim, da natureza, né? Nós invadimos a natureza, né? Então, assim, isso vai aparecer de novo. A gente não sabe qual é a história natural da SARS-CoV-2, a gente não sabe qual é o percurso, se a gente vai ter uma imunidade total, imunidade parcial, né? Talvez tenhamos que conviver com distanciamento social por muitas décadas, né? Precisamos saber como é que a gente vai ganhar dinheiro, né? E como que a gente vai conviver. Por isso que eu acho que sociologia, virologia, economia tinham que ser disciplinas agora entranhadas em todas as outras, né? A gente precisa conhecer isso melhor. Então, vamos ter que desenvolver várias habilidades. E nesse sentido, eu acho que a escola é o protagonista. Uhum. Como trabalhar virologia, sociologia, economia com as crianças? Faça a mínima ideia. Ai, Geografia política, ciências, biologia,
né? Trazer aqui, a Laura comenta, trazer o aprendizado para o cotidiano, mostrar o que faz sentido, o que não faz, educação financeira, né? Começar a pensar no sentido ecológico, vamos pensar globalmente, agir localmente, como é que a gente vai fazer as pequenas comunidades sobreviverem, como que a gente vai comprar do pequeno produtor, como que a gente vai conhecer o que tem na nossa região, né? Começar a pensar em sair dos ultraprocessados e pensar alimentos e possibilidades que sejam realmente viáveis, né? Incentivar o pequeno agricultor, a agricultura familiar, né? Então, assim, eu vi outro dia uma reportagem, e o Brasil fez uma grande venda de soja. Pensei, quem come soja? Entendeu? A gente nem come soja, nem come milho, nem come boi. A gente come a carne do boi depois que ela chega, por um monte de processo, chega lá no açougue, né? Mas essa carne que é vendida, exportada, ela não nos pertence. O milho e a soja que viram ração, né? Que viram outras possibilidades de insumo, não nos pertencem. Então, assim, nós vamos falar assim, nossa, o Brasil está indo muito bem. Não, o Brasil está indo muito bem mal. Bem mal. Nunca estivemos tão mal. Porque se a gente está elogiando venda de soja e milho, tem alguma coisa errada. Muito errada. Né? A gente tinha que começar a fazer a discussão, né, de exportação de técnicas, né? De estratégias, de saberes. Então, assim, há algo errado. E aí eu volto no ponto de partida. Está errado na educação. A educação está errada. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar outras estratégias mesmo, né? Tem aqui um comentário do Duarte, se é o Duarte que eu estou pensando, que foi meu aluno, há muito tempo atrás, não precisa contar quanto tempo, não. Trabalho com educação inclusiva e estou muito preocupado com o fosso entre as escolas públicas e particulares, que aumentou de forma assustadora. Né? E eu acho, né, que a gente devia começar a campanha, ou vamos todos ou não vamos ninguém. Vamos todo mundo junto, porque é falsa a ideia de que as escolas particulares vão na frente e danem-se os outros. Isso é falso. Por quê? Porque nós estamos todos no mesmo barco, né? Em níveis diferentes do barco, né? Igual o Titanic. Tem gente lá perto da casa de máquinas, tem gente que está no convés, né? Mas nós estamos no mesmo barco, ou seja, se alguma coisa der errado, afunda todo mundo. Né? Então a gente tem que começar a pensar, por isso que assim, a escola é o lugar que pode trabalhar e construir solidariedade, porque os 14 anos de escolarização básica são um tempo, são um marco divisório de uma vida familiar para uma vida em sociedade. Então quem faz esse trânsito da criança é a escola. Nós estamos voltando sempre no mesmo ponto. E a educação salva. Né? Quer dizer, a educação cria possibilidades, a educação cria possibilidades de você ter condições financeiras, de você sobreviver, de você ter uma vida boa, de você ter esteio, de você pensar além do muro. É a educação. Né? Então, assim, se a gente não trouxer a escola pública junto conosco, o que vai acontecer? Nós vamos ter milhões de miseráveis. Gente, não dá para você andar carregando 1 milhão de miseráveis. Essa ideia de vamos vender tudo, vamos privatizar tudo, e aí vamos sucatear tudo, porque aí nós vamos ter dinheiro. Não vai, não vai. Não vai, isso não vai dar certo. Né? Quer dizer, então, a gente tem que pensar de uma outra forma. Né? A gente precisa dar conta, né? Quer dizer, de ter consciência política. Não é consciência partidária, é consciência política, articulação. Né? Quer dizer, como que a gente articula saberes, poderes, conhecimentos, relações. Né? Quer dizer, a gente tem muito aí para construir, muito, muito. Né? Então, aqui tem um comentário da Roselene, né? O negacionismo é a marca do nosso governo e, de certa forma, vem influenciando a sociedade. Quando nós assumimos as questões, nós vemos e não mudamos. Como trabalhar neste contexto? Vamos educar as pessoas. Elas têm que ter noção do que é, né? O impacto social de qualquer alteração governamental, ela tem que entender. Nós, educadores, eu fiz isso ano passado em alguns encontros com alguns colegas aqui da cidade. A gente passou o pente fino na lei de diretrizes e bases. Tem uma série de alterações miúdas, uma vírgula, um ponto, uma palavra, que tem um impacto muito grande em todo o nosso direcionamento educacional do país.
Isso é muito sério, porque isso não é explicitado. Então, não é assim, fizemos uma reunião de discussão e aí vamos mexer na lei de diretrizes e bases. Tá bom, hein? Vamos lá, né? Discute aqui, discute ali, discute lá, e todo mundo discute, chegou-se à conclusão, democraticamente, ou seja, não é para agradar todo mundo, que tais quesitos vão ser alterados. Tá, eu posso não concordar, você pode não concordar, mas vamos lá. Nós todos pensamos juntos. Não, isso está sendo feito por baixo dos panos. Por baixo dos panos, a gente tem um retrocesso na reforma psiquiátrica. Né? Então, não sei se todos aqui sabem, mas hoje pode-se internar criança e adolescente por tempo indeterminado. Saímos de uma lógica de internação de 60 dias no máximo, internação psiquiátrica, 30 dias fora da internação, e se precisasse voltar, só depois de 30 dias. Agora você pode ficar 90 dias internado, você busca o interno, leva para almoçar e devolve à tarde. Pode ficar anos. Isso existia? Existia. Na rede particular? Existia. Mas isso no SUS não pode. Nós vamos começar a pegar pessoas vulneráveis, vamos internar, nós vamos voltar lá atrás. Né? Quer dizer, eu que participei de Direta Já, reforma psiquiátrica, surgimento do SUS, construindo CAPES, nossa, nós vamos começar tudo de novo. Tudo de novo? Vamos, porque é assim mesmo. Né? Porque é assim, porque estamos todos juntos. Então, nós vamos juntos? Nós vamos juntos, para o bem e para o mal. Né? Então, a gente precisa se informar. Então, nós temos que criar uma nova geração, né? Que sabe ler, que se informa. Né? Precisamos, principalmente em relação às mulheres. As mulheres precisam ser educadas. Né? Uma mulher que passou por escolarização básica completa, né? Então, que fez desde 4 anos de idade até ensino médio, que passou pelo processo de socialização da escola, né? Então, essa pessoa, ela é informada, então, assim, ela sabe procurar ajuda, né? Ela pode até apanhar do parceiro uma vez, ela não apanha duas, e ela protege os filhos, né? Então, assim, pensem como é importante a gente levar a sério. Nenhuma menina sem aprender a ler e escrever. Nenhuma mulher sem ler e escrever. Então, assim, a gente tem aí, né, todo um trabalho que vai, inclusive, fazer frente a esse negacionismo burro. Porque, assim, que as pessoas se neguem, gente, eu entendo perfeitamente, porque não somos iguais. Né? Então, assim, aconteceu tal coisa, o fulano se recusa a aceitar. Ok, tá. Mas ele entendeu? Entendeu. E ele não quer? Ele não quer. Ok. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da incapacidade de troca de conhecimento, incapacidade de acesso. Então, isso é muito sério, assim. Fulano não é que ele não quer aprender. Teve uma situação aqui na minha cidade, acho que a Ana Paula lembra dessa história, que as crianças estavam indo para o bar, num bairro da zona rural, porque era o único lugar que a internet pegava. Está errado. Isso está errado. Você está fazendo violação de direitos de uma criança, né? Era uma criança, um adolescente, parece, em função de falta de acesso digital. Isso é responsabilidade governamental. Né? Quer dizer, no meio da pandemia, o governo dá 600, 200, 300, seja lá quanto forem, isso não é favor, isso é obrigação. Nós pagamos impostos do cara da rua, que mora na rua, até os 42 trilionários brasileiros, todos pagamos impostos. Nós temos direito de sermos protegidos no momento de crise, de guerra, de pandemia, do que for. Mas as pessoas não sabem dos direitos delas porque elas não foram educadas para isso. Então, assim, há um desafio aí, né? Alguém usou essa palavra, de uma reeducação, talvez, mas de uma educação desses jovens e crianças numa outra perspectiva. De novo, desafio a escola a fazer isso. Desafio vocês que estão na escola a fazer isso. Né? Assim, eu fui educadora universitária há muitos anos. Aluno não faz diferença. E educação, para mim, é educação. Educação é transformação. Né? Então, assim, a gente precisa transformar. Né? Para não ficar também tão perigoso quanto o negacionismo, é o discurso vitimista. O Brasil não adianta, a melhor saída para o Brasil é aeroporto, essas bobagens todas que não levam a nada. Né? Quer dizer, então, vamos fazer alguma coisa com o que temos? Vamos. Dá para fazer grande? Não dá. Dá para fazer pequeno. Estou aqui com vocês. Semana que vem eu tenho uma conversa com uma outra escola aqui da cidade. Quando eu encontro alguém que é educador, eu fico
né, buzinando na cabeça do povo, falando, ó, eu acho, vocês deviam fazer assim. Ah, porque os pais estão fazendo o melhor que podem com o que eles têm, gente. Né? Teve uma situação que eu li num jornal, né? Quer dizer, a mulher tem 5 filhos, que vai de 6 a 15 anos. Ela só tem um celular na casa. Esses meninos vão aprender? Não. Os meninos estão fora da escola. Aí tá vivendo de favor, um ajuda, outro ajuda, outro ajuda. Ela era diarista, ela até vivia bem, né? O parceiro dela não tá com ela tá sozinha, sem o pai das crianças, né? E aí ela não tem nada que permita ela trabalhar. Então, por exemplo, eu estava até olhando na minha agenda hoje por uma outra questão. Eu fiquei parada 15 dias, logo que começou a pandemia. Depois de 15 dias, eu já voltei a trabalhar. Comecei a atender online, fui me organizando, já comecei a dar curso, já comecei aqui. Por quê? Porque eu tenho conhecimento que me permite trabalhar mesmo na pandemia. E se eu não tivesse? Como que ia ficar? Sim. Entendeu? Então, assim, não é maluquice da minha cabeça. Roberto, Diga. quando você falou, né, dos pais que não leem, né, a gente teve várias situações, né, de descobrir, né, alguns pais que não sabiam ler, porque eles começavam a ver as mensagens no grupo, que tinha mensagens, mas não sabiam o que elas diziam, né, e aí começaram a mandar áudios, né, perguntando o que está acontecendo, né, o que a gente tem que fazer, né, então foi um sinal, né, de alerta, né, nesse sentido, né, de ligar. Agora eu respondo com áudio para esses pais, né, fui à casa, né, dos alunos que não tinham celular, não tinham internet, nós levamos as atividades, né, por escrito, né, para tentar aproximar aí, uma aproximação, explicando aos pais, né, como seria o processo, né, tem um professor, ou eu fico disponível ali no projeto um dia por semana para que eles possam ir até lá, né, para que ajudemos de alguma forma, né. Então, fizemos algumas modificações, porque vimos que não estava atingindo, né? Não tem como, né? Só lá no grupo de WhatsApp, a minoria acessava, né? A minoria tinha como fazer por ali, né? Então, a gente tentou várias formas, né, para atingir, né? Até nesse sentido de ir até as casas, né? De chegar mais perto. Sim, e aí é interessante o que você está falando, que mostra que ter smartphone, gente, não é ser letrado. Nós somos, além de analfabetos funcionais, somos analfabetos digitais. A gente nem sabe usar direito o recurso. Entendeu? Então, assim, alguém vai ter que explicar para eles. E nós, todo mundo que nasceu para trás de 2010, nós não nascemos no mundo telado. Né? Então, a gente realmente funciona muito melhor com a presença do que com a tela. Isso é uma adaptação. Né, que tem uma série de prejuízos e dificuldades, aquilo que eu falei no último encontro, a gente não enxerga o corpo do outro, isso dificulta a compreensão da expressão, né? Desde que começou todo esse sistema, que falta que me faz um quadro. Eu tenho uma necessidade enorme de escrever, não tem como, não tem onde. Né? Quer dizer, então, isso tudo prejudica o processo. Então, imagina quem já tem a dificuldade de não conseguir acessar o mundo escrito, que não está registrado nesse mundo. Olha que dificuldade. Né? Porque agora, se não for assim, a pessoa não vai ter acesso, que tem que manter o distanciamento social. Então, de novo, a escola vai ter que se adaptar, a escola vai ter que se reinventar, a escola é que pode criar. Né? Assim, não vejo outra saída. E uma outra coisa que eu acho importante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto, e a pessoa, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu falei, gente, mas difícil tudo é. O que é fácil, né? Não tem coisa fácil, tudo é difícil. A gente também não pode ficar o tempo todo. É outra face, né, do discurso vitimado, né? Ah, é muito difícil, porque no Brasil nunca teve nada. Ai, gente, mas é o que a gente tem para hoje. Não dá nem mais para você ir embora para Portugal, né? Então você vai ter que se virar com o que tem aqui hoje. Não é? Onde a gente foi embora. Ok, tá. Não vi muitas pessoas, eu vi que não adiantou nada, né? Porque você vai embora e se leva junto, né? Estão lá passando as mesmas dificuldades, porque é deles aí. Mas eu acho que a gente tem que começar a ir além, tá? É difícil mesmo, né? A gente olha para baixo e sobe a montanha. É difícil, eu sei. Né? É difícil para as crianças de inclusão,
né? As crianças, né? A gente tem enfrentado aqui muitas dificuldades com as crianças que têm quadros são portadoras de deficiências, de quadro neurológico. A gente está se reinventando, criando estratégias, adequando o material das escolas. Quando eles nos mandam, a gente tenta adequar para a criança. Tem família que suportou bem o trabalho online, tem família que não deu conta e que só depois que a gente entrou começou a dar algum resultado, porque precisa de apoio, porque precisa enxergar o filho de outro jeito, porque nunca tinha visto o filho aprender. Né? Pense em uma criança que fica 40 horas na escola. Que hora que esse pai vê esse processo? Não vê, nunca viu. Entendeu? Ele não sabe que você chega lá, né, de pouquinho, né, conta um pouquinho, deixa a criança levantar, o pai na cabeça do pai, a criança senta e fica sentada 4 horas, levanta para fazer xixi e vai beber água no recreio. Ele não vê. Como que ele saberia? Entendeu? Ah, mas ele não lembra quando ele estudou? Não. Tem gente que não lembra, gente. E outra, não está na prerrogativa, né? Nos votos que você faz quando casa ou quando você vai registrar um filho, que você tenha habilidades pedagógicas, né? Está lá. Até porque isso também não é sinônimo de nada, né? Então, a gente também conhece muitas pessoas que têm habilidades pedagógicas e que, em relação aos seus filhos, têm outra conduta, porque é outro lugar mesmo. Mas a gente pode aproveitar, né? Tem uma coisa que a gente tem feito bastante com os pais de algumas crianças, que a gente tem acessado online, deles aprenderem a fazer as coisas da casa. Né? Varrer, arrumar, guardar, como é que põe a roupa na máquina, né? Como é que ajuda a arrumar a cama, fazer comida. Isso também tem que aprender, gente. Né? Como é que vai se virar? Né? Conviver com o outro, tolerar, esperar, ter paciência. Né? E aí tem gente que tem casa, como é que fala? Casa grande, né? Enorme, que tem espaços para escritório e tal. E tem gente que tem sala, um quarto, cozinha e banheiro. Né? Então, a sala é onde acontece tudo e a cozinha é onde põe na mesa as coisas para estudar. E aí? Né? Então, claro que estudar virou um negócio tumultuado, né? Com o barulho da panela de pressão, com passando para colocar a roupa no varal. Mas é o que tem? É o que tem. Né? E se fizer fracionado, e se fizer dividido, e se fizer... Né? Acho que a gente pode pensar outras estratégias. Sim. Uma preocupação muito grande de assim, a maioria dos pais são com os conteúdos, né? Como se fosse tá perdendo, mas não é nesse sentido, né? Como se não fosse ter outro momento para esses conteúdos serem transmitidos, né? Sim. E aí cabe a gente mesmo agora, nesse momento, né? Conversar com eles e explicar que esse é o menos importante nesse momento, né? E que não é assim, né? Não é como é que dizia o Paulo Freire, não é uma educação bancária, né? Você não vai depositando conteúdos. Tem a conversa, tem o bate-papo, tem a brincadeira, quer dizer, trabalhar, né? Tô pensando aqui, né? Educação infantil, crianças na escola que eu trabalhava, né? Crianças de 1, 2 anos. Aí você ia trabalhar fruta. Né? Aí mostrava a fruta, cheirava a fruta, comia pedaço, o outro não comia, aí o outro pisou na fruta. Tinha todo um acontecimento da fruta que virava depois salada de frutas, né? E que era o conhecimento desse contato. Sim. Né? E que se você for olhar assim, mas cadê o conteúdo? Tá misturado aí, tá aí. Né? Tá existindo aí. Né? Na horta, o projeto horta, aí eles iam lá, preparavam a terra, começava desde a história do feijãozinho no algodão, até conseguir fazer a plantação, depois comer, e algumas vezes virava o momento do almoço para o Dia das Mães, que as crianças ajudavam. Tudo isso é conhecimento, porque é sobrevivência. Conteúdo seco, você adquire qualquer hora, gente. Qualquer hora. Qualquer hora. Agora, procedimento e a base educativa para o conteúdo, você aprende com o outro.
Essa é a maior preocupação. Então, as crianças de educação infantil, se não forem acessadas rápido, independente da classe social, elas vão ter muito prejuízo por causa da falha de socialização, que a escola oferece variedade. Como que você vai aprender diversidade se você não convive com crianças? Sim. Né? E aí várias coisas vão criar avessos, né? Quer dizer, como pensar, por exemplo, as questões de gênero numa família, por exemplo, que só tem mulheres, só tem homens, né? Eu estava observando, né? Tem um filho de 13 anos, ele convive com o pessoal remotamente da escola e joga com os rapazes, com o pessoal da idade dele, homens, e as meninas não convive com nenhuma. Isso vai ter efeito sobre a socialização dele. Entendeu? E aí? Como que nós vamos pensar isso? Por isso que não é pouca coisa pensar sociologia pós-pandemia. Né? Tem um efeito, né, quando eu falei lá atrás, né, dos miseráveis. As pessoas precisam comer. Né? Comer, descansar, ter um lugar para dormir. E se elas não tiverem dinheiro nenhum, o que vai acontecer? Né? Como que a gente vai se organizar em relação a isso? A gente tem muitas instituições que estão dando cestas básicas. Sim, mas isso é emergência, gente. Não pode dar cesta básica a vida inteira, né? Como que a gente vai pensar estratégias para que todos consigam desenvolver autonomia e independência? De novo, a escola não pode ser um fórum de discussão disso? Talvez a gente precise rever nosso sistema educacional e ao invés de terminar no ensino médio, tal como termina hoje, né, na beirada do Enem, vestibulares e faculdade, talvez esticá-lo para mais 2 anos. É um projeto velho, talvez a Ana Paula lembre disso. Era um projeto antigo de revisão do ensino médio e criava um adendo, como se fosse um curso técnico no final do ensino médio, né? Próximo da ideia do college americano e que não virou nada. Talvez isso agora seja urgente. Né? Mas, de novo, nós vamos ter que começar a pensar todos juntos. Né? De uma forma grande. Repensar os sistemas apostilados. Eles têm que ser mais adequados. Enfim, eu falo muito aí. Falem um pouco também. Vamos aproveitar o tempo, gente. Estes textos serão expandidos para um... Ah, você respondeu. Que ela perguntou sobre os textos, né? Vou usar de laboratório para conseguir fazer o livro, para animar. Sim. Ótimos mesmo. Sim, eu também acho que a gente precisa sair dessa zona de conforto. E se a gente pensar muito friamente, o mundo estava bem ruim, né? Sim. Tava bom não, tava ruim, né? A gente está tendo uma boa chance de nos reinventarmos. Você estava prevendo coisas quando escreveu o seu livro, hein, Roberto? Eu não. Presença. Mais alguém? Alguma colocação? Pode abrir o microfone, viu, gente? Não precisa escrever, não. Só escrever, né? Fique à vontade. Você viu a do Pedro, Roberta? Deixa eu ver aqui, peraí. 9. Como instruir uma mãe a ensinar algum filho de uma coisa que ela mesma não aprendeu? Então, isso é possível. A escola sabe fazer isso.
É o exemplo que a Ana Paula deu antes, né? Você chama os pais, entende onde é que está a dificuldade, se disponibiliza a ficar lá com eles, vai conversando, né? Com calma, né? Vamos com calma, vamos pensar devagarinho quais são as possibilidades disso. O que eu tenho certeza é a educação salva. Salva. Né? Quer dizer assim, há como construir isso, né? Alguém colocou aqui, teremos mudanças significativas pós-pandemia? Não sei. Não sei, depende muito, assim, depois que vier a vacina, depois que a gente souber como que a vacina age, no sentido de ela dar uma imunidade permanente, igual sarampo, ela dá uma imunidade provisória, como influenza, aí nós vamos começar a ter alguma possibilidade. Agora, eu não teria nenhuma utopia. E aí o mundo vai ser maravilhoso, as pessoas vão... Não vai, porque é tudo humano, humano tem defeito e imperfeição. Né? Somos humanos. O humano dá trabalho, cria problema, cria atrito, conflito, né? E nós não somos grande coisa, vamos ser bem honestos, não somos, né? Então, por isso, exatamente por isso, porque somos todos defeituosos, que juntos somos mais, né? Então, juntos podemos fazer alguma coisa, porque aí aquilo que em mim é imperfeito, no outro não é. E no terceiro, que é imperfeito no segundo, não é. Então, assim, a gente pode juntar qualidades quando a gente se junta, né? Então, nessa construção, a solidariedade é a ferramenta, que eu acho que a solidariedade está para além da empatia. Porque quando eu sou solidário, eu não necessariamente preciso me sentir no seu lugar, mas eu estou fazendo isso porque é meu compromisso humano. Os humanos cuidam uns dos outros. Eu não vejo outra possibilidade de existência humana que não seja o lugar do cuidado. É do lugar do cuidado que a gente consegue dar algum sentido para essa vida que tem sentido nenhum. Não há sentido para a vida. Né? Como diz a musiquinha da Cajuína, existirmos para que será que se destina? Que diacho é isso? A gente dá um tanto de explicações, mas a gente não tem a explicação. Né? Mas com certeza cuidar do outro dá sentido para a vida. Né? Então, esse cuidar do outro, esse estar com o outro, nós vamos fazer por dever, não é por vontade. Nós não vamos ser solidários porque a gente quer aparecer bem na fita, tirando o selfie, entregando a cesta. Não, é porque eu preciso fazer isso, porque não dá para carregar 1 milhão de miseráveis. Não dá. Não dá para a gente dormir e acordar, gente. Né? Se a cada 4 meses, até surgir a vacina, morrer 100 mil, né? Nós vamos estourar a barreira da ideia de que, da quantidade de infectados, morrem 5% a 7%. Nós já estamos começando a fazer essa conta esquisita. E nós estamos aumentando. Ontem teve uma pessoa que falou assim, mas e as pessoas não estão morrendo de outras coisas? Estão. Eu fiz questão ontem de pesquisar quantas pessoas estão morrendo das outras doenças. A doença que mais mata no país é o câncer. Mata em torno de 70 mil pessoas. O Covid já matou mais. Pronto. Está respondido. Não tem isso, gente. Mas agora ninguém morre de outras coisas. Não, morre também. Também morre de outras coisas. Só que Covid mata mais. Porque é altamente transmissível. Né? Então, assim, a nossa solidariedade é fundamental, porque as pessoas precisam fazer distanciamento social. Nós precisamos fazer isso, porque contagia. E já passou o momento, gente, que a gente ouvia falar de Covid como número. Morreu 2.000, 3.000, tem nome. O compadre da minha mãe, a minha amiga que mora no Rio, a amiga da minha amiga, tem nome, agora tem nome, não é número. A Folha de São Paulo tem feito uma reportagem dificílima de ler, que ela coloca o nome e história das pessoas. Quem morreu essa semana? Fulano, que era pai, que era mãe, que era filho, que teve filhos gêmeos, os gêmeos pegaram Covid, um não sobreviveu, ela estava grávida, queria muito ter um filho, conviveu com a criança só 15 dias. Tem nome, tem história, é família. Nós vamos ficar assistindo, chegar até pertinho da gente, né? Tenho amigas, várias pessoas, descobri que estou Covid, assintomático. Quer dizer, para quantas pessoas ela assintomática, ela passou? Ela não sabe.
Nós não sabemos. Né? Então, assim, toda essa discussão com os pais é muito importante, porque aí pensem, as pessoas também confinadas estão sem ter com quem falar. Não tem com quem falar. Né? Quem está aí no universo online nunca viu um negócio que consome tanto. A sua vida, a sua paciência, o seu espírito, sua disposição, né? Com licença da palavra, tem algumas crianças por aí, a bunda, né? Que você fica sentado, tem pão. Né? Aí o trem funciona, não funciona, né? Então, assim, consome muito, muito. A gente precisa falar disso, a gente precisa contar. Então, sim, eu acredito que uma mãe que não foi letrada, ela pode ser educada. Ela pode até se interessar por isso. Eu já vi isso. À medida que o filho foi aprendendo a ler e escrever, que ela foi vendo, ela foi se dando o direito de se permitindo a possibilidade de aprender também. Por que não? Ana Paula já deve ter visto isso muito mais que eu, né? Então, assim, por que não? Por que não darmos chance a todos, né? A colocação aqui da Fernanda. Eu trabalho no Mamute, pude perceber que dentro de tantas dificuldades para os alunos e familiares, houve algo positivo no sentido de aproximação entre os familiares. Uma preocupação, um auxílio para os filhos com a educação, mesmo que uma tentativa para muitos, pois a maioria é analfabeto funcional. Ué. E é o que a gente tem, gente. A gente não fez o dever de casa lá atrás, fez. Educamos todos com escolarização de qualidade, né? Demos a oportunidade para todo mundo e as pessoas não quiseram? Não, não foi isso. Elas não tiveram oportunidades, elas não sabiam, elas não construíram. Então, agora, a pandemia decanta os problemas. Agora os problemas ficaram piores. Tudo aquilo que a gente não fez apareceu agora. Então, a gente tinha dificuldade de relacionamento com o outro, mas a gente não via. Então, a gente se separava às 7 horas da manhã, encontrava 8 horas da noite. Tá, então agora a gente está em casa, nossos problemas apareceram. O que a gente faz? Vamos tentar resolver. Vamos tentar dar conta deles. Né? Quer dizer, então, não é porque ficou trancado. Né? Tem uma discussão importante da ONU, da Organização Mundial de Saúde, sobre a questão do aumento do feminicídio e da violência contra crianças e adolescentes. Essa violência já estava lá. Mas ela estava escamoteada, ela estava disfarçada, porque aí ficavam longe, os atritos não apareciam, os conflitos não se revelavam. Agora eles desaparecem. E agora a gente vai ter que dar conta deles. Né? E claro que vai ser difícil, mas não tem a mínima dúvida, claro. E aí nós precisamos cuidar dessas mulheres, cuidar dessas crianças, cuidar dessas famílias. E, de novo, a escola não poderia centralizar isso? Né? No meu delírio aqui, né? Na minha fantasia, né? Quer dizer, eu acho que numa cidade, as secretarias de educação deveriam fazer articulação com os CRAS, que é a entrada, a porta de entrada para dentro da assistência social, e com o SUS, quiçá com os planos de saúde. E desse lugar puxar todo mundo para uma mesma lógica. Né? Mas aí envolve vontade política. Então, nós vamos começar a cobrar isso dos governantes, das secretarias. Né? Eu acho que a nossa passividade, nós como brasileiros, quer dizer, acabou de acontecer, dia 4 de agosto, teve aquela explosão no Líbano, horrorosa, quer dizer, uma explosão no meio de Covid, no meio de um país em problemas socioeconômicos, tudo errado junto. Né? Eles foram para a rua. Foram para a rua brigar. O brasileiro fica quieto. Fica quieto dizendo, não adianta, não faz não. Nós fomos educados desse jeito. Nós somos educados para ficarmos quietos. Né? Então, na verdade, quando eu estou falando para vocês da escola fazer esse protagonismo, eu estou quase que fazendo uma convocação de revolução. Vou já ser denunciada, né, lá no relatório dos antifascistas. Pois é, ué, nós vamos mudar? Né? Tem um texto, e eu, por outros motivos, eu acabei sendo convidada para dar uma palestra sobre transformação das mulheres e a política, não sei o que, não sei o que. Aí eu li aqui e ali, né, que vocês sabem que eu gosto de ler, aí dei de topo com a Rosa Luxemburgo, que é uma grande feminista, embora ela não fizesse essa discussão sobre mulheres, né, porque ela achava que eram todos iguais, então ela nem entrava em pauta. E ela tem um texto de 1899 que se chama Reforma ou Revolução? E ela fala, reforma é impossível. Né? A reforma é a história de você precisa fazer uma mudança na sua casa e você faz uma reforminha porque o dinheiro é curto. Não vai dar em nada, daí um ano tá tudo do mesmo jeito.
Então, nós vamos revolucionar. Põe a casa abaixo e começa de novo. Né? Então, assim, nós vamos quebrar nossos preconceitos, nós vamos ter que quebrar as nossas crenças, nós vamos ter que enfrentar situações difíceis, porque vão ter os pais que acreditam, que concordam, que podem ser trazidos para o nosso lado, os que negam, os que rejeitam, os que xingam. Todo mundo junto. E tudo acontecendo junto. Então, às vezes, na casa que tem aquela criança mais engajada, são os piores parceiros de adultos que tem. Naquela que os pais são muito legais, a criança tem tais dificuldades ou não quer. Então, mas é assim, gente, é humano. O humano é desse jeito, né? O humano não é perfeito, né? A vida é errada. Para de querer consertar a vida. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem, mas sempre poderia ser melhor. Então, quanto mais juntos estivermos, melhor a gente vai conseguir fazer. Porque são mais pessoas tendo mais possibilidades de enxergar além. E nós vamos fazer uma união das nossas habilidades, a despeito das nossas imperfeições, que são muitas. Não são poucas, são muitas. A pessoa, a Marília colocou aqui, criticidade e educação, né? Eu faria uma inversão. Não há educação sem criticidade, né? E nem possibilidade de transmissão educativa sem você ensinar o outro a pensar, né? E aí é um perigo, né? E é por isso que o Brasil não tem uma educação de qualidade, para não deixar as pessoas pensarem. Uhum. Porque pensar transforma. Porque aí você se recusa porque você escolheu não fazer. Ok, perfeito. Né? Não tem problema com isso. Não tem problema com as pessoas pensarem diferente de mim. Não é a questão. Né? Mas que tenha consistência a sua negação. Né? E não está tendo consistência. O que está tendo? Medo, insegurança, desconhecimento. Eu vi começou uma campanha contra aquele biólogo Átila Yamarino, porque o que ele disse não aconteceu. Ué, mas ele não é guru, ele não é Deus, aí não era para acontecer o que ele disse. Ele fez previsões com o que ele tinha a cada época. Né? Ah, mas eu não gosto do Yamarino. Não é bem, não é para gostar mesmo, não. Não é teu parente, não vive com você, porque você vai gostar dele. Então tudo toma um tom pessoal, entendeu? Não é desse lugar, não está ali para gostar. Né? Não é desse jeito, assim, isso nos empobrece, né? Como somos imperfeitos e defeituosos, claro que tem coisas que eu falo que muita gente não concorda, eu falo besteira, tem coisa que eu falo, vixe, eu pensei desse jeito, estava tudo errado, né? Quantas vezes eu olho para trás, né? 34 anos de profissão, nossa, eu olho e falo, gente, que besteira, como que eu fazia aquilo? Como é que eu dei uma palestra com um negócio errado? Estava outro dia procurando coisas antigas, slides e tal. Encontrei um monte de coisa errada. Falei, que horror. Espero que as pessoas que tenham nem lido, tenham tocado fogo, sei lá. Nossa, porque é isso mesmo. Agora, eu me corrijo, né? E se eu tiver a oportunidade de encontrar essas pessoas, falar, olha, eu te mandei aquele negócio, mas estava errado, não era nada daquilo. Né? Hoje eu sei que não é. Né? E é isso, assim, a gente pode se reinventar, a gente pode, né, se recriar, a gente vai errar. É outro problema que eu também queria saber de onde que veio essa maluquice. O ser humano só aprende com erro. É péssimo isso, né? Péssimo, porque a gente vai errar, vai se desencontrar, né? Vai ter que se rever. E nisso tudo, 200, só nós, né? 210 bilhões, não é para a gente ficar tendo essas utopias. Nossa, e aí? Vamos todos dar as mãos. Vamos nada, gente. Vamos nada. Não vamos. Né? Não temos essa lógica, a gente não tem noção dos nossos direitos como cidadão, né? E a gente não cumpre os nossos deveres. Vocês sabem dessa história, eu ouvi essas histórias, pessoas que estão morando fora do país, pediram auxílio emergencial. Tá errado. Sabe? Ah, porque é meu direito. Não, não é seu direito. Você não está aqui comendo 1 quilo de sal conosco. Você foi embora do país. Você não pode pegar esse dinheiro para fazer falta para alguém. Vocês devem ter conhecido pessoas que receberam e não devolveram. Mas porque aí caiu na conta, né? Então, assim, isso é muito sério. Assim como no Líbano, a corrupção no Brasil não é epidêmica, é endêmica. É o troco que a gente não devolve.
né? É a chance que a gente não dá, é a fila que a gente fura, né? Então, assim, a gente tem que mudar essa forma de funcionamento, cumprir os deveres e ter noção dos direitos. Isso não vem de novo, vão cair no mesmo ralo. Isso é educado. Eu até acrescentaria mais uma disciplina, né? Além da economia financeira, a virologia, a sociologia, né? A gente precisa de política, compreensão política, política é a arte da retórica, né? Como articular as coisas, como conversar, como entender. A gente não sabe, a gente não vai na reunião da Câmara, a gente xinga o vereador, né? A gente xinga o governo. Mas você leu a lei? Não. Então como é que você sabe? De novo, educação. Né? Quer dizer, será que não tinha que ter, durante o nosso percurso educacional, estudar a Constituição? Estudar, né? Quais são as leis da sua cidade? Você entender o que você pode cobrar do governo, do poder público, o que você não deve cobrar do poder público. Né? Para você ou para o outro. Que às vezes você precisa fazer isso para o outro também. Há que se cuidar do outro. Né? E faz toda a diferença, né? Quer dizer, que essa solidariedade, ela não venha, como é que eu diria? De quem está afim. Tem um programa de solidariedade que chama Plug. O Plug é um grupo de pessoas que doam computadores, notebooks e celulares para quem não tem. Então, começou espontaneamente, uma moça descobriu alguém que queria dar o notebook para quem precisasse, não sabia quem. Enfim, fizeram uma rede de trabalho em que tem um técnico que doa o tempo dele para consertar os aparelhos, quando é necessário. Então, você manda para o plug passa no técnico, e aí volta para o plug e o plug procura quem precisa, no Brasil inteiro. Então, eles têm uma demanda de 3.000 aparelhos e computadores eletrônicos, né, em geral, e eles já conseguiram doar 150. Então, gente, mas isso é espontâneo, muito legal, né? Tamo junto, parará, mas isso não vai fazer diferença. Percebe? Porque a gente tem 3.000. Né? Então, a gente precisava de programas para isso, por dentro do próprio poder público. Né? Então, as universidades federais, elas têm condições de negociar aparelhos a preço de custo, que o plug talvez não tenha. O plug tem que esperar alguém doar. Né? Quer dizer, então eu posso negociar uma quantidade de um eletrônico básico que eu posso dar para o aluno e dividir com ele um valor, que dependendo do valor que eu dividi hoje, né? Quer dizer, agora está muito caro, mas vamos pôr aí um bom notebook básico, R$ 2.500. Né? E aí a universidade diz, olha, eu vou te dar R$ 1.800. R$ 1.700 você se vira. Às vezes ele consegue se virar. Aí o plug até consegue fazer a vaquinha e dar o dinheiro para ele. Percebe? Mas o poder público tem que entrar no jogo, porque isso é direito. Direito, não é favor. Né? O brasileiro precisa parar de pensar como capitão do mato, que é escravo, mas acha que porque ele fica tomando conta dos escravos, ele não é mais preto. Né? A gente precisa sair dessa forma de pensamento. Que a gente vai no vereador pedir favor para a gente. Não, bem, se você vai no vereador, pede favor para nós. Vamos cuidar de todo mundo. Né? E não precisa ir no vereador pedir para nós, porque é função dele. Do deputado, do presidente, é função dele. Né? Então, gente, isso tudo é educado. Então, é uma construção que cabe a vocês. Eu estou aqui de advogado do diabo. Só para tocar fogo no negócio. Tacar fogo na nossa cabeça. Espero que vocês fiquem contaminados com essa ideia. Que anda fervendo na minha cabeça. Contamina e dissemina. A gente precisa. Está na nossa mão. Né? E se não for agora, quando? E se não for você, quem? Sim.
Eu queria deixar uma história que vocês já devem, os mais velhos conhecem essa história, que apareceu na época que existiu o Fome Zero do Betinho, né? E é uma história que eu tinha. Muitas vezes eu contava essa história em falas, enfim, né? Mas que os novos não devem conhecer mais, né? E que é uma história que diz exatamente disso que a gente precisa fazer, né? Então, é a história de um cara que tinha muito medo de morrer. Muito, muito. Ele não vivia pensando na morte. E aí ele encontra, falam para ele, olha, tem uma figura, um rabino, que sabe o que acontece depois que morre. E aí ele vai lá, aflito, né? Por favor, me conte quando eu morrer o que vai acontecer, né? E aí o cara para ele fala assim, olha, eu vou te contar primeiro como é que é o inferno. O inferno é um lugar enorme, com uma mesa belíssima, com comidas muito saborosas, de uma forma que você nunca viu. E ele começou a pensar, então, vale a pena então ir para o inferno, né? Imagina você comer eternamente, né? E aí ele perguntou pro cara, engorda? Não, não acontece nada. Você não engorda mais, não passa mal, pode comer, não vai vomitar. Nossa, então é bom demais, né? E as pessoas fazem o quê? Além de comer? Não, elas estão sentadas em volta da mesa, só que tem um probleminha. Elas têm os cotovelos virados para fora e elas não conseguem comer. Ele ficou apavorado. Começou a pensar todos os pecados que já tinha cometido na vida, tudo que já tinha feito de errado, e se ele fosse para o inferno, né? Mas e o céu? E se eu for para o céu? O cara falou: o céu é um lugar muito lindo. No centro do céu tem uma mesa posta com as comidas mais saborosas que você pode imaginar. Ele pensou assim: nossa, mas está muito igual o inferno. Ele falou assim: está muito igual mesmo. As pessoas também estão em volta da mesa, podem comer o quanto quiserem, também tem os cotovelos virados para fora. Nossa, mas é tudo igual? Ele falou assim, só tem um detalhe. No céu, as pessoas dão de comer umas às outras. Então, ou a gente começa a dar de comer uns aos outros, gente, ou realmente nós estamos no inferno, né? Então, isso é urgente. E vai ser difícil pra caralho. E vai ser complicadíssimo. Mas é pra ontem. Comecemos já, né? Pelo tanto de movimento que eu tenho visto, eu acho que a gente já começou. Mas como tudo isso é histórico, né? É lento, é lento, né? Então cuide dos seus, cuide do seu mundinho. O Beabá está fazendo um trabalho fantástico, né? Contamine os colegas, contamine os outros, conte essas coisas, dissemine ideias, né? Vamos revirar, vamos revolucionar tudo isso. Vamos fazer a nossa revolução, né? Em que mais que as vidas pretas importam, todas as vidas importam. Não importa se é branca, se é preta, se é verde, se é chinês, se é amarelo, não interessa, todas importam, os pobres, os ricos, quais forem. Precisamos muito fazer alguma coisa. Muito, muito, e já. Uhum. Acho que é isso tudo, né? Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Né? Não sei se é isso que vocês vieram buscar, mas é isso que eu tinha para vender. Com certeza. Muito Vou pedir para obrigada, gente. vocês. Muito obrigada. A gente pode fazer uma foto? Temos? Quem puder abrir a câmera, sentir a vontade de abrir a câmera aí para tirar uma foto nossa de Nós tudo. lembrança. Desse... Olha só, tem gente aqui inesperada. A Vendo? Eles ficam Patrícia, a escondidos. Laura, a Ana Lúcia. Ai, que bom. Tanta gente que a gente não está se vendo, né? A Renata, a Giovana. Ai, que ótimo. Que ótimo. Eu Legal. agradeço muito a vocês a oportunidade de falar, de ser escutada, de não me sentir tão sozinha nessas minhas tantas ideias loucas. Que bom, né? Que bom que estamos juntos. Olha que Transformando lindo a sua tela. Ana. Quanta gente legal. Rosângela. Que bom que estamos aqui. A Vera. Obrigado a todos vocês. Obrigada muito, muito mesmo. Né? Muito, Só um muito. segundo que eu vou ter que fazer uma de cada vez aqui. Uma É, segunda. As tecnologias muito aqui. joia. Pronto.
É isso. Obrigada, gente. Roberta, muitíssimo obrigada. Foi muito bom, como sempre. Para mim também. Para mim Uma foi muito bom delícia. falar. Obrigada a todos vocês que estão aqui hoje, né? Que é os que vieram no primeiro, no segundo, aos conhecidos, os que eu passei a conhecer, as meninas da escola que estão aí, a Ana, os colegas, que faz tempo que a gente não se vê, né? Só Pois assim, é. né, Roberto? Só assim. Só assim. Mas já é muito bom, né? Só de olhar a carinha assim na tela já Não é? Já alegra, dá não é? já Uma faz o delícia. coração quentinho, como diz a Carol. Verdade, verdade. Né? A hora que eu vi a Ana, já escrevi para ela, ai, que bom te ver, porque a gente só conversa. Que Que ótimo, delícia. gente. Ver. Muito obrigada, Roberta, de coração. Obrigada, gente. Muito Até as próximas. Até a próxima, pessoal. Boa É. noite. Muito Boa noite. obrigada, beijo. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.